O caso de hoje se passa na Geórgia, nos Estados Unidos, onde uma menina de 16 anos se envolveu em um mistério que ainda hoje levanta teorias, mas ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Tudo isso dentro de um condomínio considerado muito tranquilo. Esse roteiro é baseado em vídeos e textos sobre essa história. Desde já pedimos o seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e também indique o canal para pessoas que você acha que vão gostar dos temas que a gente posta por aqui. Hoje vamos conhecer o misterioso caso de Hannah True Love. Ao longo de anos, ficamos sabendo de histórias que não podemos explicar. São lendas e mistérios. Hannah True Love era uma garota popular que tinha muitos amigos, alegre, inteligente, que não tinha medo de falar o que pensa. Muito simpática, com um sorriso elogiado por quem a conhecia, além de considerada muito bonita. Uma menina que trazia alegria sempre que se aproximava. Ela gostava de praticar ginástica artística na escola, adorava música, principalmente cantar, mas sonhava em ser veterinária. Além de tudo isso, uma menina que, assim como qualquer adolescente, usava muito a internet, principalmente as redes sociais. Postava fotos, atualizava status. As redes que ela mais usava eram o Facebook e o Twitter, onde ela contava quase tudo o que ela estava pensando ou o que estava acontecendo na vida dela. Na época dos fatos, em agosto de 2012, aos 16 anos, ela morava com a sua mãe, Mona, em Gainesville, na Geórgia. Já fazia algum tempo que os seus pais haviam se separado. Elas moravam num condomínio chamado Lake Lanier Club. Um lugar confortável, as duas viviam muito bem lá, era considerado tranquilo, seguro, não se tinham notícias de grandes problemas que tivessem ocorrido por ali até então. Um bairro muito bonito e até mesmo muito arborizado, já que nos fundos da casa havia uma parte de parque com muitas árvores, onde as pessoas podiam relaxar, faziam piquenique, caminhavam pelas trilhas, coisas nesse sentido. Ela também tinha 2 irmãos, um garoto chamado Clint e uma menina chamada Jessica, que viviam com o pai dela. Cansada depois de um dia inteiro de trabalho, no dia 23 de agosto, a mãe de Hannah, a Mona, chegou em casa para ter o seu descanso e, para sua surpresa, a filha não estava lá. Apesar de estranhar, ela achou que provavelmente a menina talvez tivesse acabado de sair, já que havia ali algumas contas que tinham chegado pelo correio que estavam colocadas no sofá. A mãe estava bastante cansada e resolveu então dar uma relaxada até que a filha chegasse. Ela deveria estar ali pelo condomínio mesmo, possivelmente ela não tinha ido muito longe sem avisar. Ao se deitar um pouco, a mãe acabou cochilando. Passaram-se pelo menos 2 horas desde que ela havia pegado no sono, e quando ela acordou, a Hannah ainda não estava em casa. Sendo assim, ainda calma, apesar de estranhar a falta de aviso da filha, ela pensou na possibilidade de que talvez a Hannah tivesse combinado de jantar com o seu pai, o Jeff, porque eles já tinham feito isso antes e de vez em quando eles repetiam essa coisa de jantar e ela passava algumas horas na casa dele e depois voltava para casa. Apesar que ela sempre avisava quando isso ia acontecer, ou até o próprio Jeff avisava. Então a Mona decidiu ligar para o Jeff. Por sua vez, o Jeff disse que eles não tinham combinado nada naquela semana. Inclusive, ele não tinha falado com a menina naquele dia. A Mona, então, um pouco mais preocupada, decidiu ligar para alguns amigos da menina, pelo menos os mais próximos, que ela conhecia e tinha mais contato, e estava sempre com eles. Porém, mais uma vez, para surpresa da mãe, ninguém tinha visto a Hannah. A partir daí, ela começou a ficar mais preocupada. Olhou mais uma vez pela casa para ver se não tinha um aviso da menina, se ela tinha levado algo com ela, se tinha se arrumado, mesmo sem saber o que procurar, mas tentando encontrar algo que talvez mostrasse que era só uma falta de aviso ou alguma coisa parecida, mas não havia nada que indicasse para onde a Hannah poderia ter ido. Ela esperou um pouco mais e quando foi por volta das 10h30 da noite, a Mona decidiu fazer um registro na polícia sobre o desaparecimento.
Alguns momentos depois, um grupo de policiais foi até a casa para checar algumas informações da menina e também para fazer já uma varredura, primeiramente na área do condomínio, que era extremamente grande, então podia até ser que tinha acontecido algo enquanto a Hannah andava perto de casa e ela poderia talvez estar precisando de ajuda em algum ponto por ali mesmo no condomínio. Infelizmente, não havia nenhuma câmera de segurança que tenha gravado a Hannah pela redondeza, e nada foi achado. A busca então tomou uma área um pouco maior, já fora do condomínio, nos bairros próximos, em lugares que a menina frequentava, locais onde ela se encontrava com amigos, e nenhuma pista de Hannah foi vista. Naquela noite, infelizmente, atrapalhando as buscas, caiu uma tempestade muito forte que prejudicou muito o trabalho da polícia. Mas mesmo assim, eles passaram o resto da noite tentando achar algo que indicasse o paradeiro da menina. Nessa altura, a mãe ainda tinha a esperança de que ela estava na casa de alguma amiga que ela talvez não conhecesse e simplesmente tivesse esquecido de avisar. Mas horas depois da tempestade passar, infelizmente, os policiais, ao voltarem ao condomínio, disseram para Mona que não havia nenhum rastro da Hannah. Quando foi no dia seguinte, um homem que fazia um Cooper ali pelas trilhas na área arborizada do condomínio, atrás das casas, se deparou com algo que inicialmente ele achou que era um manequim ou um boneco. Mas ele se lembrou de que corria por ali a notícia de que uma menina moradora do condomínio estava desaparecida. Então, ele resolveu se aproximar para ver se era mesmo um boneco ou outra coisa. Olhando de perto, ele se assustou quando percebeu que era um corpo humano. Dali mesmo, ele ligou para a polícia, que foi até o local, e de acordo com as informações passadas pela mãe da menina desaparecida, aquele era o corpo da Hannah. Ela havia sido ferida com várias facadas e, para piorar a situação, devido à tempestade da noite anterior, qualquer evidência de quem teria feito aquilo, algum fio de cabelo, algum DNA que pudesse estar no corpo que identificasse o assassino, provavelmente não estava mais lá e teria sido levado pela água da chuva torrencial. Sendo assim, os policiais partiram para um outro ponto da investigação, saber cada passo que a Hannah deu no dia anterior, desde que ela acordou até o momento do seu desaparecimento. Soube-se então que antes de desaparecer, a Hannah passou algum tempo com alguns amigos numa das áreas de gramado ali do condomínio. Isso eram mais ou menos 4 da tarde. Era um local com grande circulação de pessoas, então além dos amigos dela, alguns moradores confirmaram que a viram por lá nesse horário. Uma testemunha em específico disse que enquanto a menina estava por ali, uma coisa um tanto incomum aconteceu. Essa pessoa diz que um carro prateado, grande, tipo sedã, parou por ali perto e alguns minutos depois um rapaz saiu desse carro e a Hannah o teria acompanhado a pé por algum local do condomínio, e o que chamou a atenção foi o fato de que eles não estavam andando lado a lado, conversando, como se fossem amigos, e eles não estavam muito próximos, mas na verdade a Hannah caminhava atrás dele, mantendo uma certa distância, fazendo o mesmo exato caminho, mas sempre andando um na frente do outro a uma certa distância. Outras 2 pessoas foram vistas dentro do carro, mas essas não saíram de lá. Segundo ainda essa testemunha, o caminho que os 2 fizeram foi para o mesmo lugar onde o corpo da menina foi encontrado. A testemunha disse que era um rapaz negro com no máximo uns 20 anos. Apesar das várias investigações sobre essa pista, a polícia não conseguiu identificar quem seria esse rapaz que a Hannah seguiu e quem seriam os outros ocupantes do carro. De acordo com investigações, o assassino provavelmente seria alguém que a menina conhecia, porque ninguém ouviu nenhum tipo de grito e o corpo não demonstrava marcas de ter sido arrastado até onde ela foi encontrada, e também não havia nenhum sinal de luta, o que dava margem para que tudo apontasse para esse rapaz como autor do crime. No entanto, a Hannah foi vista depois desse encontro com esse rapaz andando tranquilamente pelo condomínio. Então, apesar de essa ser uma informação importante sobre o dia da menina antes do seu trágico fim, como esse não foi o último momento em que ela foi vista ainda viva, e apesar da polícia tentar localizar e investigar quem seria esse rapaz e não ter conseguido, ele não é considerado suspeito e sim uma pessoa de interesse. Alguém que poderia detalhar um pouco mais o dia da Hannah antes da sua morte. Mas para a polícia não tinha por que considerar que esse rapaz seria o assassino.
Continuando a investigação, a polícia resolveu fazer uma verificação mais a fundo nos hábitos da menina e acabou descobrindo que ela era bem ativa nas redes sociais, e foi no Twitter que havia algo estranho e para algumas pessoas considerado um tanto quanto assustador. Existem na conta dela alguns tweets de 11 dias antes de ela morrer, onde ela comenta sobre estar sendo perturbada por um stalker. Dias depois, no dia 18 de agosto, tinha um tweet dizendo: "Estou muito assustada". E para tornar tudo ainda mais estranho, no dia 22 de agosto, um dia antes de tudo isso acontecer, ela havia tweetado: "Eu preciso me mudar dessa droga deste condomínio". E nesse caso, eu disse que para algumas pessoas esses tweets foram considerados assustadores, porque há quem considere que todos os tweets falam sobre o mesmo assunto: um possível stalker que estaria assustando a Hannah. Mas há também quem acredite que os tweets, por serem ao longo de vários dias, não falavam nem mesmo sobre a mesma coisa e poderia também ser só ela exagerando sobre alguma coisa simples na internet. Os seus pais dizem que ela nunca chegou a comentar com ninguém sobre estar sendo perseguida dentro ou fora do condomínio, mas a polícia diz que, investigando quem conhecia a menina, seus amigos e pessoas do seu convívio no dia a dia, que não eram da sua família, a polícia dá a entender que teria conseguido identificar quem a Hannah estaria chamando de stalker, e apesar de não revelarem a identidade dessa pessoa, afirmam que essa história foi investigada e não passava de drama feito na internet, como se ela só estivesse aumentando as coisas, que aquilo não era realmente um momento de perigo, digamos assim. E era na verdade o que eles chamaram de drama adolescente nas redes sociais. Informação essa que é contestada por algumas pessoas, uma vez que a Hannah não teria inimigos no condomínio para chegar a tuitar que queria se mudar desse maldito condomínio. E afirmam que se ela chegou a citar dessa forma, provavelmente algo que ninguém sabia até então estava acontecendo, e o autor do crime pode sim ser um morador mesmo do condomínio, um criminoso que teve a sorte de daquela noite ter caído uma tempestade forte o suficiente para lavar provas, rastros que poderiam identificá-lo. Existe ainda uma outra teoria baseada no que ela tuitava, onde ela fala sobre problemas amorosos. Então levantaram a questão de que quando ela falava isso, somado ao fato de quando ela tuita estar com a barriga crescendo, isso sugeriria uma gravidez, uma possível gravidez, e pode ser que o pai dessa criança não teria aceitado bem o fato de ser pai, ou que era alguém que já tinha uma namorada ou uma esposa, e essa mulher teria feito o que fez com a Hannah, já que o número de ferimentos sugerem alguém com raiva da menina. No entanto, em nenhum momento existe qualquer registro de ela estar grávida. Ao mesmo tempo, muita coisa correu em segredo de justiça e ainda há quem acredite que ela tenha fingido uma gravidez para tentar manter uma relação com alguém, e isso poderia ser suficiente para desencadear essa completamente triste história. No entanto, são somente boatos que circundam o caso, e nada nesse ponto é oficial, mantendo o caso de Hannah True Love como um completo mistério ainda nos dias de hoje. Uma recompensa chegou a ser oferecida por informações sobre quem cometeu esse crime, mas nada novo veio à tona. Em sua homenagem, seus amigos criaram um memorial em um dos locais onde a Hannah costumava ficar com seus amigos. Comente aqui embaixo o que você acha dessa história toda, qual é a sua teoria do que aconteceu com Hannah True Love. Obrigado por assistir até aqui, por enquanto é só, e até mais.